Agora são 7 horas e 40 minutos. Repita. 7h40, estamos de volta com o nosso Jornal da Manhã, depois da entrevista com o Dr. Gustavo da Oral Unique. Agora vamos falar com o Dr. Breno. Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia, Gessner, Adilson, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. É um prazer estar aqui com vocês, poder trazer as informações para os munícipes de Presidente Prudente. Bom, você assumiu há pouco tempo aí a Secretaria Municipal de Saúde, agora no início de fevereiro. Eu gostaria que você falasse desses primeiros momentos aí dentro da Secretaria. Quais são as suas observações? Bom, queria deixar bem claro que é importantíssimo, né, essa comunicação através dos veículos de imprensa com a população de Presidente Prudente. Eu assumi completei 30 dias à frente da Secretaria. No primeiro momento, acho que o ideal e o correto é a gente fazer um diagnóstico, né, de todo o trabalho que a gente pode desenvolver e planejar ao longo desses próximos anos. E a gente sabe que, logo de cara, estou enfrentando uma epidemia de dengue. A cidade tem hoje mais de 2.300 casos confirmados, mais de 3.000 pessoas aguardando a definição do resultado para saber se é positivo ou não. Então é um desafio muito grande. Mas eu acredito que, ao longo desses meus 20 anos de formado de medicina e 18 anos como funcionário público efetivo, é um desafio ao qual eu, juntamente com toda a equipe, ninguém faz nada sozinho, eu tenho a condição de enfrentá-lo e desempenhar da melhor maneira possível. Muito bem. Adilson Brevileri, a sua pergunta ao nosso entrevistado. O Breno, ele, para quem não sabe, ele é natural de Presidente Venceslau e tem um extenso currículo, mais de 20 anos, também trabalhou na área esportiva, é médico formado na 10ª turma de medicina da UniOeste. Quando a gente fala 10ª turma, quanto tempo ficou para trás, né, doutor? Faz tempo, é longe. E já presta serviço, como disse aí, ao município desde 2003, é efetivo no município desde fevereiro de 2006, médico da Secretaria Municipal de Esportes. O Breno, ele já tem aí, de uma certa forma, uma história já dentro da medicina, uma pessoa muito querida. E a gente está aqui vivendo, como você disse, aí, essa questão da dengue, né? A questão gravíssima. Na opinião do senhor, doutor, a gente sabe, a imprensa toda discute as campanhas do governo com relação à questão das pessoas saírem de dentro da sua casa, o cuidado para a gente poder, de uma certa forma, combater esse inimigo da dengue. Mesmo que não haja uma atenção grande por parte da população, a Secretaria de Saúde está empenhada em qual estratégia para a gente realmente entrar numa guerra contra a dengue e eliminar esse foco, tá, de uma certa forma, uma seriedade muito grande, né, a contaminação da dengue. Bom, Adilson, assim, fique bem claro que a dengue não é um problema único, exclusivo da Secretaria de Saúde, claro, mas sim da sociedade em geral, né? A gente, nesse momento, é um momento importante para a gente pedir ajuda das entidades de classe, da sociedade civil organizada, para que a gente possa, de uma maneira massificante, informar a população dos riscos da dengue. Amanhã ou depois pode ser alguém dentro da sua casa. Infelizmente, hoje, a chuva não dá trégua, isso não é uma situação somente local. Essa madrugada, São Paulo está debaixo d'água. Mortes na cidade de São Paulo. Tem previsão de chuva de novo para cá também, né? A gente tem tido o intervalo máximo de chuva aí, em torno aí de 20 horas, intervalo máximo de chuva de um dia para o outro. Então, isso tem complicado um pouco o trabalho dos agentes de endemia, agentes comunitários de saúde, que são essas pessoas que vão diretamente na casa dos munícipes. E, de uma certa maneira, o munícipe sai de casa de manhã e acha que pode chover, ele deixa a casa fechada. Isso é um inimigo, é o ambiente mais propício, né, para a proliferação do mosquito da dengue. Então, assim, a gente tem muito foco, a gente tem um índice de Breton muito alto. Que fique bem claro, gente, que as pessoas precisam entender que a dengue, ela não está nos terrenos baldios. Hoje, todas as pesquisas demonstram que mais de 80% dos casos vêm de dentro da nossa casa. Então, a gente precisa de uma ajuda da sociedade, a gente precisa de uma ajuda do munícipe, a gente precisa que todos se conscientizem, limpem seus quintais. A dengue não é uma doença que vem de agora, né? A dengue, na verdade, é uma questão de prevenção. Se a gente, antes da chuva, deixar o nosso quintal limpinho, não deixar locais e ambientes propícios a que tenha água parada e
a proliferação do mosquito aconteça, a gente não tem dengue, né? A gente tem casos específicos, querendo ou não, durante a epidemia da Covid, a pandemia, né? A gente teve um número reduzidíssimo de casos de dengue. Por quê? Porque as pessoas estavam em casa e estavam dando atenção para os seus quintais. Então a gente precisa voltar a dar atenção para o nosso quintal, para a extensão da nossa casa, para que a gente diminua essa proliferação do mosquito, que é o vetor transmissor da doença. O pessoal que está em casa, às vezes não tem assim, uma noção real de como é que é grave a situação. Por exemplo, uma folha de árvore, ela parada de uma maneira côncava, uma chuva que dá, aquela água fica, dependendo do local, fica 3, 4 dias. É o momento exato para ver a proliferação, a larva crescer e virar mosquito novamente. Na verdade, Justo, assim, não só a folha, mas, por exemplo, eu tive... Casca de ovo, tampinha de garrafa. Assim, acho que na minha entrada na secretaria, eu deixei bem claro que uma das coisas que eu ia fazer é ir em loco, a campo, para que os funcionários, acho que exemplo, né, a gente faz. Então, nesses primeiros 30 dias, eu já participei de 2 mutirões, juntamente com a gente de endemia e agentes comunitários de saúde, e pude presenciar. Eu fui numa construção, um saco de cimento que estava jogado, acho que pela a grossura do papel, tinha água acumulada ali no saco de cimento, e ali tinha um foco importantíssimo. Então a gente acha que é só tampinha de garrafa, vaso, não. Tudo, né? Tudo que possa acumular uma quantidade de água. E tem um fator muito importante nisso tudo, é que a larva está ali, seca. Ela, por alguns dias, ela ainda fica ali viva. Choveu novamente, vida para a larva. E evolução, né? Então a gente tem que entender que a gente precisa, por exemplo, vou dar uma situação específica, mas assim, os recipientes para água de cachorro, tem que trocar a água e tem que lavar com água e sabão. A gente tem que fazer isso. Às vezes fica lá 2 dias parada a água. Só vai pondo água, e aí, infelizmente, é uma água parada. E a gente tem que... Então, são simples situações que às vezes a gente não se atenta, que podem ser aí um criadouro importantíssimo para esse vetor tão devastador que é o mosquito da dengue. E acreditava-se que ele se reproduzia apenas em água limpa. Não. Já foram encontrados focos do mosquito até em fossa, né? Exatamente. Então a gente está lutando contra um inimigo invisível até a larva se tornar mosquito. Então a gente precisa de uma atenção especial e redobrada de todos nós. Agora, o senhor falou que é uma realidade que não é uma questão só da saúde, é questão de todo um sistema dentro da própria administração municipal. E o que tem sido feito? Como é que tem sido o contato entre vocês para que amenize, enfim? Porque resolver 100% a gente sabe que não vai resolver, não por falta de vontade, essa coisa toda. Mas quais são as estratégias com outros departamentos da prefeitura? Bom, a gente tem feito, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, a Prudenco, Secretaria de Obras, o Catatreco. Nos finais de semana, eu tenho recolhido em torno de 80 toneladas por final de semana, né, de entulho. Então, assim, é uma situação gravíssima, mas para deixar bem claro para a população, eu tenho sido cobrado em algumas situações aí, e acho que todos têm sido cobrados em relação à fumaça. Isso, ontem conversaram comigo sobre isso. A fumaça, a eficácia dela hoje é muito pequena, porque a fumaça ela só mata o mosquito quando ela tem contato. E hoje com a chuva, as casas estão fechadas, você passa a fumaça, o mosquito está dentro de casa, não tem eficácia. É um veneno que custa hoje em torno de R$900 o litro, e você gasta em torno de 10 litros por hora, com uma eficácia muito baixa. O governo federal, no último contato que a gente teve com eles, deixou bem claro que essa não deve ser a estratégia para o ano que vem na prevenção e nem no momento da doença. Eles têm um trabalho novo com as fêmeas, né? As fêmeas são as híbridas. Então parece que o governo federal vai investir muito nisso aí, que é onde você joga o mosquito híbrido e aí ele não deixa que nasçam mosquitos capazes de transmitir a doença. Existe o larvicida, que é o que nós estamos usando. O larvicida você joga na água parada e ele... Nessa água ele não vai deixar que ocorra procriação, ou seja, a larva desenvolva e se torne mosquito. Então a gente tem tido essas campanhas diariamente, só para deixar claro, vou citar aqui um parceiro muito importante. Ontem e antes de ontem no bairro do Morada do Sol, a UNOeste cedeu 30 alunos de medicina e eles visitaram casa a casa todo o bairro do Morada do Sol.
tive um contato ontem do professor Alex, responsável pelo setor, e isso deve ser intensificado em todos os bairros. Ele vai ceder esses alunos. É muito importante, né? A gente tem os agentes comunitários de saúde e agentes de endemia. Tem muitas casas para visitar. Então, qualquer parceria, né? Eu dei o exemplo da Onoeste, mas assim, a gente está aberto, né, a qualquer instituição que queira fazer uma parceria com a Secretaria de Saúde e com a Prefeitura para que a gente possa juntamente combater essa doença tão temida. Eu estou lendo aqui sobre a dengue, e a incidência global da dengue cresceu drasticamente nos últimos anos. Quando a gente fala de dengue, a gente acha que é América, ou no caso Brasil, né? Mas aproximadamente metade da população mundial está em risco de contrair a dengue. Na América, ou nas Américas, nós temos aqui isentos, aqui não tem casos de dengue, o Chile e o Canadá. E também não temos casos no Uruguai. O restante, aí, mais de 500 milhões podem ter dengue, aí, contrair a dengue. Aí, quer dizer, né, é uma doença global e séria, né? Assim, a gente viveu aí essa pandemia recente do coronavírus, ou do Covid, mas a gente fala, só por esses dados que você disse, a gente pode falar que a gente tem, entre aspas, uma pequena pandemia de dengue, um risco grande assim. Que fique bem claro, gente, que é uma questão muito cultural. A gente precisa culturalmente entender que a dengue precisa de prevenção. Nós precisamos bater nessa tecla. O curativo é muito difícil. E caro, hein? Caríssimo, muito, R$900 um litro. É caro o tratamento da dengue. Tratamento, hoje. Né? O paciente fica aí 10, às vezes até 10 dias fazendo uso de medicação endovenosa. É um tratamento um pouco prolongado. A gente tem tido casos um pouco mais graves com sequelas posteriores. Sim. E ela ocorre mais em países com climas tropicais e subtropicais. Exatamente. Né? Você falou do Canadá e do Chile, são dois locais onde a gente tem bastante frio, né? Eles não usam blusas. Mas estão falando o seguinte, olha, o pernilongo está tão resistente que está picando em cima da roupa. Eu não duvido, não. Com roupa repelente. A coisa está tão difícil que a gente acha que... Mas isso é verdade mesmo. Ele tem pernilongo que consegue furar o tecido. Mas olha, a gente trata da dengue, fala da dengue, mas também existem outras doenças também. Só mais uma da dengue? Pois não. Fala-se sobre vacinas. Você ouviu falar? Duas vacinas já. A Anvisa tem liberado 2 vacinas no Brasil. Uma delas que só pode ser aplicada em quem já teve dengue. E a mais nova, que foi a semana passada liberada pela Anvisa, é uma vacina estrangeira, que graças a Deus deve chegar aí nas clínicas particulares já o mais breve possível. Aí essa aí pode ser tomada por quem não teve ainda nenhum episódio de dengue. Então, assim, tem 2 vacinas no mercado. Uma delas específica para quem já teve dengue e uma outra para quem ainda não... Aqui nós já temos à disposição? Não. Não. Eu recebi essa ligação ontem de um munícipe. Tá. Pedi para ele entrar em contato, indiquei alguns serviços particulares e ele me retornou dizendo que ainda nenhum desses tinha essa vacina disponível. Demora, né? Mas e a leishmaniose? A gente já teve no ano passado um caso dessa doença. Há vários casos de leishmaniose canina aqui em Prudente. E com a vigilância epidemiológica, juntamente com o CCZ, o Centro de Controle de Zoonose aqui de Prudente, como é que está sendo a prevenção dessa doença? Porque essa doença também é uma doença extremamente séria. Então vamos lá. De 2013 a 2022, nós tivemos 14 casos de leishmaniose, sendo que 2 óbitos, né? Hoje, a parceria do CCZ e da Vigilância, a gente faz o manejo ambiental inicialmente, que é o quê? Podas de árvore, rastelo, retirada de folhas, né? Que é para o mosquito palha, então a gente, para a proliferação diminuir. Isso é realizado pela Vigilância em parceria com o Parque de Obras e a Secretaria de Meio Ambiente. O CCZ realiza o inquérito sorológico de animais, né? O que é isso? Na região onde a gente tem os casos, a gente faz os inquéritos e faz coleta de sangue para ver se tem mais algum animal em risco. A gente faz a limpeza e borrifação das residências, né? Assim, sabe, é uma limpeza diferente, como se fosse borrifando as paredes, né, das casas onde a gente tem casos presentes. E isso tudo demora praticamente 1 mês numa região onde tem um caso de leishmaniose. Então, assim, olha a complexidade de tudo isso, né? E, logicamente, como em todas as situações que eu digo, tem a parte educativa, preventiva. A gente, nos bairros onde a gente tem os casos, a gente realiza palestras, distribuição de folhetos e os agentes
intensificam, né, essas visitas para que a população regionalizada tenha informações e possa cuidar, né? Hoje a gente tem, você dizer, hoje chip em cachorro, tem várias ações que podem ajudar nesse sentido, né? Mas volto a dizer, tudo parte de uma questão educativa e de conscientização da população. A vacina contra a leishmaniose, ela é caríssima também, né? Então, a gente faz uma vacinação através do sistema público, né? Mas assim, às vezes a gente prende muito essa situação de vacinação e esquece de levar o cachorro. A gente sabe que tem e não leva. Está lá, a gente tem todo um serviço à disposição. O que a gente precisa é que as pessoas busquem informação para que a gente faça desenvolva um trabalho da melhor maneira possível. A cidade recebeu recentemente o secretário de Estado de Saúde, o Dr. Eleusio Paiva. Você conversou com ele? Como é que foi? O que vocês falaram que você poderia passar para nós aqui na PAN? Assim, acho que é uma situação bem importante de a gente salientar, né? Por 2 vezes em menos de 20 dias, o secretário de Estado teve aqui em Presidente Prudente. Logicamente, tem uma situação específica, que ele é aqui da região, né? A família da esposa é aqui de Rancharia. Então, ele tem um olhar especial, segundo as nossas conversas para a nossa região. Ele sabe das dificuldades que a gente tem aqui, né? Ele esteve aqui visitando o Hospital Estadual, o Hospital Regional, o Hospital da Esperança, a Santa Casa, né? E aí, as demandas essas aí são exclusivas e únicas individualizadas desses setores, mas a conversa com a gente foi muito boa. Ele tem uma ideia que eu acho que é muito importante, a gente precisa, que é a regionalização da saúde estadual. Cada região tem seus problemas específicos, Gessner. Cada região tem uma política necessária de saúde diferente. Então ele tem essa ideia, eu estou em contato direto com ele para que os técnicos cheguem. É uma questão muito importante. Nós temos uma fila muito grande de mamografia, que é um exame específico da saúde da mulher. Então, nós estamos no mês de março, ontem foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, e eu fiz uma solicitação específica para ele, que seria a carreta da mamografia, e essa carreta chega aqui, Presidente Prudente, no dia 11, dia 13 faz os testes, dia 14 iniciam-se os exames. De segunda a sexta-feira, serão 50 exames por dia. A demanda é espontânea, isso aí é distribuído uma senha diária. Tem algumas regras, né? A população de 39 a 40 anos tem que ter pedido de exame, de 41 a 59 pode chegar somente com os documentos, e acima de 60 anos também tem que ter pedido da mamografia. Mas são realizados 50 exames diariamente de segunda a sexta e no sábado 25. Imagina-se que ela fica até 8 de abril. Sim. Imagina-se que nesse período a gente consiga realizar em torno de 975 exames de mamografia. Não soluciona a nossa fila, né? Mas desafoga e dá um alento para essas pessoas que estão há muito tempo aguardando esse exame tão importante da saúde da mulher. Porque o preventivo nessa questão é essencial, né? Você deixa protelar e... Não só o preventivo da mamografia e ultrassom, mas o exame de colo uterino, né? A gente tem que frisar. Graças a Deus, foi introduzida há anos atrás a vacina de HPV, que é o principal causador aí, é um vetor para a gente, para o câncer de colo de útero, mas a gente tem que colocar na educação da mulher que ela tem que fazer exames preventivos de colo uterino anualmente e os exames de ultrassom e mamografia de acordo com os protocolos municipais e estadual. E mais um detalhe, quando a gente fala em saúde em Presidente Prudente, não é apenas o município da cidade, né? O munícipe, nós temos toda uma região que é atendida. Então, a gente tem que lembrar, né, que a gente, Presidente Prudente, por ser o centro regional, né, de saúde, a gente absorve, né, e muitos municípios, né? Então, vamos falar da população. Em torno de 1 milhão. O Estado é consciente, né? É consciente. Tem em torno de 1 milhão de habitantes, mais ou menos, que utilizam da saúde de Presidente Prudente, né? Então, com isso, a gente, nessas pautas com o secretário, a gente tem colocado isso. Dentro desse projeto dele, nós já estamos inclusos, né? Porque já somos regional. E o detalhe, você vê as ambulâncias, enfim, as vans da região. Então, quando não vem trazer só uma pessoa também. O Hospital Regional, né? Ele está situado em Presidente Prudente, a Santa Casa, que são os hospitais de referência terciários na região. E diante disso, a gente consegue absorver a região com dificuldades. Por isso, essa tendência à regionalização. Só para vocês entenderem, o CROSS, a regulação, não fica imprudente.
fica em São Paulo. Então, assim, as pessoas às vezes não têm noção do que a gente absorve aqui. Então, foi um pedido e parece que os técnicos já estão para vir aqui para a cidade, para que a gente comece essa regionalização, não só em Prudente, mas no estado todo, para que as demandas sejam mais focadas na saúde e nos problemas bem localizados, para que a gente consiga ter uma eficácia melhor, né? E o cross, para esclarecer, é a busca de vagas, Central de regulação, né? Central de regulação, Central de regulação, de vagas. cross, Aí. exatamente. A pessoa vai Isso ser internada, tem uma necessidade, ela que busca... fique bem claro, né? Porque assim, eu recebo ligações diárias. A Secretaria de Saúde de Presidente Prudente não tem gestão nenhuma sobre a cross. Isso é da Direção Regional de Saúde. Não cabe a nós, eu não tenho gerência alguma, né, no cross. Infelizmente, gostaria de ter, porque a gente poderia ajudar, porque a gente tem uma noção melhor da regionalização, mas hoje isso é cargo, fica em São Paulo, é da DRS. Gerson Adilson, vamos fazer a troca, né? A gente vai para a Panflix agora, a gente encerra aqui no rádio, mas a gente continua com a entrevista com o Dr. Breno na Panflix, YouTube Jovem Pan Presidente Prudente. Lembrando que a gente vai fazer ainda hoje, através do nosso YouTube e também através do nosso Instagram, o sorteio para o show que acontece próximo sábado agora do Queen Experience. A promoção aqui da Jovem Pan. Então fique ligado no nosso Instagram, o @jovempanfm.prudente, e também através do YouTube Jovem Pan, arroba Jovem Pan Presidente Prudente. Bom dia. Bom dia. Bom dia para você no rádio. A gente continua no YouTube Jovem Pan. Continuamos com o nosso Jornal da Manhã aqui pela nossa Panflix. Para você que estava nos acompanhando em 101,7, a gente continua com a entrevista com o Dr. Breno, que é o secretário de Saúde de Presidente Prudente aqui na Panflix. O Breno, você, todo mundo sabe, a gente acabou de falar, você é ligado ao esporte, sempre foi um médico antenado dentro dessa linha de trabalho. E a gente vai receber domingo agora, dia 12, a primeira etapa do Circuito Mais Mulher de Corrida e Caminhada. Saúde tem tudo a ver com o esporte e a caminhada também não deixa de ser um excelente início para uma pessoa sedentária, né? Porque tem muita gente que precisa dar um start, né? Precisa religar a tomada para poder sair do comodismo e partir para realmente uma caminhada, uma vida diferente com o esporte. Como é que o senhor vê isso? Como é que a gente pode falar para os nossos ouvintes? Bom, Adilson, minha ligação com o esporte realmente é antiga, né? Eu sou especialista em medicina do esporte e exercício, com título da Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva. Trabalho, eu me formei em 2002, em 2003 eu já comecei a trabalhar com futebol mais especificamente. Eu trabalhava no esporte amador, futebol amador aqui, ajudei muito. Falo com o Maurinho Aoki, falo que o Maurinho a gente tinha naquela época o Rinomoto, era uma força regional do futebol amador, a gente foi para campeonatos estaduais, e então eu já comecei a trabalhar com esporte nessa época. Logo depois veio o Oeste Paulista, o OPEC, trabalhei durante 4 anos. Foi até presidente já. Depois aí tem outra, tinha o OPEC, aí no OPEC eu desempenhava a função de médico, de médico, e depois participei da diretoria. Posteriormente, em 2012, com a formação do novo Grêmio Prudente, eu fiquei presidente durante 3 anos. Né? Aí suspenderam os trabalhos, aí agora nessa nova gestão do Grêmio Prudente eu voltei a coordenar e chefiar o departamento de saúde, juntamente com outros profissionais. Esporte é saúde e saúde é esporte. Você sair do sedentarismo, você tem que praticar 50 minutos de atividade física, pelo menos 4 dias na semana. Então você tem que ter 200 minutos de atividade física para você sair do sedentarismo. Essa corrida é o primeiro evento grande da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo no novo mandato do governador Tarcísio. É uma alusão ao mês da mulher, é uma corrida específica para a mulher, em parceria com a Secretaria de Esportes do Presidente Prudente e Secretaria de Saúde e outras secretarias que vão participar desse evento grandioso. Espera-se aí 3 mil inscritos, é a ideia que eles têm, né? Então são caminhada de 5 km, corrida de 5 km e corrida de 10 km. Eu acho que é um evento muito importante para, como você disse, possa ser talvez o pontapé inicial para que muitas pessoas busquem, através do esporte, ter saúde. E também nessa convivência com outras pessoas, vai haver trocas de
de experiências, às vezes novas amizades que surjam ali, para poder, de repente, começar, então, ser incentivado. um grupinho, auto-incentivação para poder sair do sedentarismo. Né? A evolução do esporte na nossa cidade, você pega os esportes não individuais, como, por exemplo, o ciclismo, a própria corrida de rua, você vê assim, uma grande quantidade de gente se adaptando, mas pela questão de parceria e amizade mesmo. Você cria um grupo e esse grupo, cada um incentiva. Um dia você não está muito afim, aí seu colega vem, seu amigo te incentiva aí participar disso tudo. Eu acho muito importante isso aí, né? E logicamente, volto a dizer, a gente sabe que as doenças cardiovasculares estão entre as 3 principais causas de morte no mundo e a prática de atividade física faz reduzir esse risco e naturalmente aumentar a sobrevida e a qualidade de vida da população melhorar. Parou, enferrujou e já era, né? Então não dá. E o esporte também melhora a mentalidade da pessoa, né? Que tem gente que tem a mentalidade, assim, devido à falta de exercício, à falta de fazer uma atividade. A atividade física libera neurotransmissores, endorfina, que são e adrenalina, que melhoram a qualidade de vida e o prazer das pessoas. Então, é natural isso. O corpo humano fisiologicamente ele é perfeito, né? Então, assim, a atividade física melhora a questão cardiovascular, melhora a questão mental. Então, essa junção, tudo, melhora a qualidade de vida do ser humano. E é uma coisa interessante, porque há 3 anos eu fui fazer uma avaliação com um profissional da área da saúde e com um profissional para que eu fizesse atividade física. Eu andava no Parque do Povo, tudo, e deu sedentarismo. Então, faço praticamente 3 anos que eu faço atividades físicas praticamente diária, aí dentro do que você está falando. Então, você pode dar o seu depoimento do quanto melhorou a qualidade de vida. Muito, muito. Melhora a mente, melhora o dia a dia, o humor, que é muito importante. Né? E mais ainda do que tudo isso, que faz parte do seu sono, né? Sim. Então, assim, a importância da qualidade do sono para que você tenha um dia seguinte melhor, você acorde bem, você esteja disposto. Então, você fazendo atividade física, você melhora a qualidade do seu sono. Então, você vai naturalmente melhorar a qualidade de vida. Bom, você está falando em melhora de sono, onde você estava lá no Prudentão também, naquele sufoco lá, contra a Matonense. E você está ali no departamento médico, né? E tem uma história interessante assim, que o ano passado o Luquinha, né, que é um dos jogadores que está aí como titular hoje, ele teve um problema de saúde, né, Sim, a gente tinha um jogo por volta das 3 horas. O jogo era, por volta das 13 horas, o jogo era às 4 horas, eu fui chamado lá no hotel da concentração e ele falou que ele estava com uma dor lombar, que era uma cólica renal. Eu fiz uma avaliação inicial, achei que realmente pudesse ser uma cólica renal pela história dele, ele não tinha nem outra queixa, a não ser essa dor única, e de imediato eu pedi para que a gente tenha um parceiro na cidade, nos exames de imagem, pedi que ele fosse até o local, fizesse um exame, a gente fez um exame de ultrassom, no ultrassom não foi visualizado esse cálculo e aí naturalmente a gente pediu para que fosse feita uma tomografia, porque eu precisava definir se ele ia para o jogo ou não, ele era titular. E nessa tomografia de abdômen você pega a parte final do pulmão e viu-se uma imagem e nessa imagem a gente já entrou num alerta total e foi diagnosticado com uma tromboembolia pulmonar. Um quadro gravíssimo, um menino de 21 anos, né, sem causa aparente, não tinha tido trauma, não tinha tido... ficou bem claro durante a pandemia que o Covid poderia ser uma doença. Ele não tinha tido quadro recente, não tinha vacinação próxima, nada que justificasse. E aí então o Lucas foi afastado, ficou afastado 6 meses em acompanhamento com o pneumologista, hematologista e com o departamento médico do Grêmio Prudente. E graças a Deus, após esse período, ele ficou fazendo uso de anticoagulante por 6 meses. Esse período ele voltou a treinar. E, curiosamente, aí, com a chegada do Ademir, ele voltou a ser titular do time e tem feito excelentes partidas. E, sim, eu fiquei muito feliz. Recentemente, quando ele fez o primeiro gol, ele me homenageou na rede social. Legal. É o agradecimento, né? Reconhecimento. Isso porque chamou a atenção todo mundo pela idade dele. Mas você vê o fato de você ter feito esse exame aí, você já pensou se... Vai para o jogo? Foi uma situação bem... Risco de morte, né? Pontual. Ele poderia ter morrido na partida. Graças a Deus, assim, eu falo assim, o profissional que fez o exame inicial lá, do ultrassom, ele me ajudou muito, porque eu não estava presente, pensou em fazer a tomografia, colocou uma tomografia um pouco mais num plano mais alto e ele
ajudou a fazer o diagnóstico. O Lucas teve que sair de lá e ir para o hospital. A gente realizou mais 2 tomografias com contraste para ter o diagnóstico final. Ficou-se uma dúvida inicial, mas graças a Deus deu tudo certo. Acho que isso faz parte de um trabalho em equipe, Adilson. No Grêmio Prudente, a gente não tem só o médico, a gente tem um departamento de saúde. Eu trabalho com 5 fisioterapeutas, um psicólogo que faz um trabalho excepcional. A gente falou de saúde mental agora aqui em relação à atividade física. Então, um psicólogo que trabalha comigo que é diferente no esporte. Então, assim, a diretoria dá todo esse suporte para a gente. Eu tenho um laboratório à disposição, que é um parceiro. Eu tenho um instituto de radiologia, que é um parceiro. Então, isso tudo dá segurança para que essa equipe... Porque, assim, não existe mais departamento médico, né? A gente tem que parar de falar isso aí. O médico sozinho não faz nada. A gente tem um departamento de saúde no Grêmio. A gente trabalha em conjunto, vários profissionais, então é uma equipe multidisciplinar para dar conforto, para que o atleta, que na verdade é a estrela principal, possa desempenhar a sua função da melhor maneira possível. E uma informação interessante que o André Garcia, o presidente do time, ele é sobrinho do Dr. Ramon Cano Garcia, que tem uma história no futebol e no esporte de presidente. É a família, vem no sangue, né? É. O André da época do OPEC, eu brinco com ele e falo, a gente tem conversas diárias. Eu lá no banco de reserva enquanto médico, ele estava no alambrado, ele me xingava o Juliano Gerlim. Ele era o torcedor. Eu lembro de um torcedor que aqui de Prudente já faleceu recentemente. O Marginal. Ele era... Torcedor técnico. Ele virou presidente, acho que ele tem essa experiência toda, porque tanto que ele xingava a gente lá e torcia pro PEC naquela época. E o Marginal, ele ficava de um extremo ao outro ali no alambrado. Ele xingava os dois bancos. Xingava os dois bancos. Ele xingava o da casa e o time adversário. O apelido dele é bem marginal dele. Torcedor corintiano, grande corintiano. Sim. Marginal. Esse foi São folclóricos, menino né? fantástico. Assim, então a história do André no futebol, para quem não conhece, ele é presidente do clube hoje, é dono de uma empresa que trabalha com material esportivo, é uma das maiores empresas de venda na internet hoje. Isso. Mas ele é um cara que era um torcedor, ele me xingava muito. O Juliano Gerlim acho que sonhava com ele na época do OPEC. A voz dele ecoava dentro do vídeo. O Juliano foi um meia do São Paulo, jogou Adriano jogou que era o dono do time ali. O irmão era, né, era o treinador. Era o treinador. E eles tentaram, enfim, tiveram sucesso no momento, depois as coisas não andaram bem, mas o Adriano é um cara que jogou no São Paulo, jogou no Guarani, jogou em Seleção Brasileira e é de Dragacena. Né? Dragacena também tem essa de revelar jogadores, né, que estão no cenário nacional. O Departamento de Saúde do Grêmio, quando a gente cita a Secretaria de Saúde, como é que é o relacionamento seu com o secretário de Esporte, com o André Domingues? Durante 5 anos eu estava lotado antes de assumir a Secretaria de Saúde, estou lotado na Secretaria de Esportes, né? Então eu sou médico da Secretaria de Esportes, então eu tenho um relacionamento bom e ele era meu chefe. De chefe para comandado, né? Mas é um relacionamento bom. Eu acho que nós temos... O André é um campeão olímpico, né? O André tem uma história. É uma pessoa extraordinária, né? De campeão olímpico. A gente tem uma história, né? Presidente Prudente tem essa história dos atletas do revezamento 4x100 estarem treinando aqui na época, não sendo naturais aqui, mas representaram a nossa cidade muito bem. Né? E a história ninguém apaga, né? História, os fatos não tem como apagar. Então ele é um vitorioso e hoje está tocando a Secretaria de Esportes aí. Viu, a gente falou aqui a respeito do circuito Mais Mulher de corrida e tem muito ouvinte que está pedindo aqui o contato para poder obter informações, até fazer inscrição. Informações para você que está nos ouvindo, para as mulheres que querem participar da primeira etapa do circuito Mais Mulher de corrida e caminhada, que vai ser no Parque do Povo. O telefone é o 3222-4125, é o telefone da CEMEP, né? 3222-4125, pode ligar, já dá para fazer a inscrição por telefone? É um link, eles vão te passar um link. Perfeito. Porque, na verdade, é uma corrida do Estado, né? Então tem uma empresa que contratada para fazer isso aí. Então tem um link a qual todas as mulheres terão acesso a essa informação. Ô Breno, só para dar um gancho ainda no futebol profissional da cidade, que ficou tantos anos aí na última divisão e agora está na terceira através de profissionais, inclusive, que vieram de fora do Brasil e tudo mais e compõem aí a equipe técnica, né? A equipe diretiva, no caso. Você que vive o dia a dia, o objetivo realmente é chegar na primeira divisão. Exato. Não que vai subir agora. Na verdade, acho que ninguém... Mas é o planejamento, né? Que fique bem claro, o futebol é bem caro, né, Jéssica? O futebol é caro hoje.
né? A manutenção de uma equipe de saúde, manutenção de uma comissão técnica, manutenção de atletas, um plantel de 28 atletas aí, custa caro. Então, eu creio que qualquer objetivo de todo mundo que mantém o futebol, que está nisso aí, é chegar à primeira divisão, né? É galgar sempre os maiores, os melhores postos, né? Então, eu acho que o pensamento do Grêmio não é diferente disso, da diretoria, né? Volto a dizer, eu não tenho ligação nenhuma, não tenho nenhuma função diretiva no clube. Eu sou um funcionário, como alguém falou que era um funcionário, Jéssica acabou de falar que era um funcionário. Sou um funcionário, né, do Grêmio Prudente, como os jogadores, eu sou um médico contratado do clube. Então, assim, eu não tenho nenhuma função diretiva hoje, já tive. E eu tenho certeza que o objetivo da diretoria sim, chegar à primeira divisão. E você também, a gente não pode deixar de citar isso, né? Que você foi convocado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Para poder compor a equipe Paralimpíadas, que aconteceu lá em Tóquio, em 2021. E a gente volta a falar que você é especialista em medicina do esporte, médico da Seleção Brasileira de Futebol PC e também membro da Delegação de Saúde do Comitê Paralímpico Brasileiro. Você integrou a comissão técnica. Como é que foi essa experiência? Então, na verdade, assim, quando eu saí da presidência do Grêmio, eu tinha feito uma promessa na minha casa que eu nunca mais me envolveria em esporte de alto rendimento. Ele consome muito a gente tem, as responsabilidades são muito grandes e tal. E em 2017, eu recebi um convite de uma amiga. Ela ia coordenar uma Paralimpíada escolar em São Paulo e ela me ligou e falou: Breno, estou precisando de uma equipe, montar uma equipe aqui, você não quer vir aqui participar de um evento assim? E aí, assim, eu não sei contar esse evento para vocês, eu não sei descrever. Foi a maior experiência que eu já tive na minha vida. A Paralimpíada Escolar é um evento nacional que todos os estudantes com deficiências do Brasil que participam de alguma atividade física, que tem participam de alguma modalidade, eles vão para São Paulo, no Comitê Paralímpico. A gente tem lá dentro tem um dormitório que é gigantesco, 300 quartos. Aí a gente tem o Hotel Holiday Inn, que foi todo tomado, assim, não dá para mensurar. E aí é um caça-talentos. O Brasil, hoje o Brasil está entre as 10 potências, entre a 5ª e a 7ª do mundo no esporte paralímpico. Então, isso acontece. E eu cheguei lá, assim, você via de tudo. Desde as melhores próteses até aquelas mais adaptadas, desde as melhores cadeiras de rodas até aquelas adaptadas com cabo de vassoura, com um pedaço de madeira. Então, isso foi uma experiência que foi uma situação que me chocou muito, né? E me seduziu. E como eu tinha essa experiência no futebol, eu fui para esse evento e fui muito bem recebido pelo Comitê Paralímpico, pela equipe de saúde lá, pelos coordenadores. Posteriormente me surgiu um convite para cuidar da seleção de futebol PC, que são sequeladas de paralisia cerebral, que era o antigo futebol de 7. Uhum. O Brasil também está entre as 3 potências do mundo. E aí eu fui primeira convocação para uma Copa América no Equador, a gente voltou campeão. Depois eu tive 2 Copas do Mundo, depois tive um Pan-Americano e, enfim, acho que é o sonho de qualquer um, né? Fui convocado para uma Paralimpíada. E aí eu tive no Japão. Fato curioso, eu fiquei concentrado em São Paulo 10 dias antes de viajar, porque a gente estava devido ao risco de coronavírus, e eu cheguei no aeroporto no Japão e fui diagnosticado com Covid. Puxa vida. Graças a Deus a gente ficou 35 dias lá, então eu participei da competição, mas eu fiquei 10 dias isolado num hotel, uma quarentena assim, bem difícil, longe da minha casa, sem saber, uma doença ainda com dificuldades, a gente sabia como é que a gente ia evoluir. Graças a Deus tive sintomas bem leves, mas fiquei trancadinho. 10 dias no hotel lá e depois participei de toda a Paralimpíada, né? Eu cheguei lá até antes de começar a competição, 5 dias. Que eu me desloquei até a Vila Paralímpica, ou Vila Olímpica. Mas é uma experiência única, né? Eu acredito que eu pude levar o nome da minha cidade natal, Presidente Venceslau, de Prudente, e da minha faculdade, né? Da UNOeste, para o mundo. Então, acho que é uma experiência única, onde eu pude aprender muito. Nesses locais a gente vai mais para aprender, né? A gente vai... A experiência que é o que eu te falei. Isso ninguém tira. Eu tenho a lembrança desde o primeiro minuto que eu recebi a convocação até o dia que eu cheguei na minha casa, que fui recebido de volta pela minha família. Então, é uma experiência única que a gente vai levar para o resto da vida e muito importante.
Bem, e tivemos aqui então a ilustre presença do Dr. Breno, secretário de Saúde. Agradecer, viu, doutor, pela presença. A gente sabe da tua agenda, que é corrida, né? A gente ia ter uma reunião, já está esperando o senhor aí. E agradecer a você por ter dado essa atenção a nós aqui da Jovem Pan de Prudente. Bom, eu que agradeço, né, a Jovem Pan, aí eu vou falar em nome do Marcos Camanhãs, obrigado pela oportunidade, Adilson Brevileri, Gersner Dias, Ricardo, eu sempre que vocês precisarem, eu vou estar à disposição. Eu acho importantíssimo essa comunicação, eu acho importante a gente levar a informação real, né, que fique bem claro, a Secretaria de Saúde jamais vai esconder números, vai esconder informações, a gente está aqui para divulgar e pedir ajuda, né? Volto a dizer, o serviço público não anda sozinho, a gente precisa da iniciativa privada, a gente precisa da população em conjunto com a gente e mais do que isso a gente precisa dos nossos funcionários, né? Eu falo sempre, quando eu entrei na Secretaria de Saúde, a primeira coisa que eu disse é que eu ia visitar todas as unidades de saúde. Eu já visitei 18, né? Em 30 dias. São 26, né? Não, a gente tem hoje 25 EAP que a gente fala, né? Mas que ficam em 11 estruturas de UBS, Unidade Básica de Saúde, com 25 equipes. Nós temos 24 equipes de estratégia de saúde da família, então só aí são 50 equipes, mais 2 UPAs, 3 pronto-atendimentos. Então, assim, eu tenho essa missão, eu disse que nos primeiros 45 dias eu tentarei visitar todas, não vou conseguir cumprir por enquanto, mas espero que dentro dos próximos mais 45 eu consiga cumprir isso aí e até o funcionário dizer da importância que ele tem para que o munícipe tenha uma saúde pública da melhor possível aqui em Presidente Prudente. Então, antes de encerrar, nos atualize aí dos jogadores que estão fora. O Renner, Felipe, Giovani, Gabriel Silva, se eles ficam à disposição e quando, né? Pelo Grêmio Prudente, que estão no departamento médico. O Renner teve uma cirurgia de LCA, então tá fora durante um período aproximadamente de 8 a 9 meses. O Gabriel Silva está com dengue. Foi liberado, inclusive, para ir para casa, fazer um tratamento lá, porque ele tem um familiar que tem um laboratório, então a gente está atualizando o dia a dia. O Giovani está na fase de transição já para o campo. O Benê, que foi um atleta que chegou, teve uma lesão grave até certo ponto, uma lesão no tendão, então não é comum, um tendão do quadril. Deve estar na fase final de transição já. Então acho que e tem o Felipe também, né? O Felipe está voltando. Tá o Felipe Luco. O Felipe já, possivelmente, ele teve dengue também, então está voltando. Pode ser que esteja à disposição do Ademir para sábado, mas a gente tem feito reavaliações diárias com os atletas, né? Então não dá para eu precisar para você. Beleza. Valeu. O Gersner sempre me apertando nessa questão do futebol. O Gersner quer me pegar nessa aí. Mas pelo menos fica todo mundo atualizado. Exato. Sabe que estão os jogadores. Aproveitar. É importante isso. Obrigado, doutor Breno. Bom dia a todos e até amanhã.